Olá pessoal, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Eu sou a Thaís e hoje eu vim trazer um negócio destoante, assim. Vamos fugir um pouquinho do tema aí das cartas. Eu tinha falado há uns meses atrás que eu ia começar a fazer uma série para apresentar aqui pro canal de vocês também sobre locais assombrados no Brasil. É que eu não tive tempo, aconteceu tanta coisa, eu não consegui começar e eu não consegui dar início a esse pequeno projeto. Então nesse domingão aí vamos mudar um pouquinho o tema, dar uma respirada e ter conhecimento sobre outras coisas que também é muito importante, que também não foge da espiritualidade, né? Estamos falando de locais mal assombrados aí. Hoje eu vou apresentar para vocês dois, não são só os dois. Com o decorrer do tempo eu vou trazendo outros locais, não só do Brasil, mas também do mundo. Então eu estudei sobre esses locais. Pessoal, eu peço o favor de que se algo que eu disser não estiver em concordância ou vocês tiverem mais informações, postem nos comentários para mim, tá? Porque são assuntos assim Nossa, eu tenho muito interesse e vou gostar muito de ter mais detalhes, tá bom? Pessoal, começando então pelo local número 1, Edifício Joelma, tá? Vamos lá, pessoal, o Edifício Joelma, ele pegou fogo no dia 1º de fevereiro de 74, tá? Causado por um curto-circuito no sistema de ar-condicionado. Dureza, né? E esse edifício, gente, ele tinha sido inaugurado apenas 2 anos antes. Era um edifício recente, novo, digamos assim, né? Em 3, 4 horas de chamas, né, depois que começou a pegar fogo, a temperatura chegou a 700 graus. 189 pessoas morreram nessa tragédia, uns queimados, outros no desespero se jogaram de lá de cima. E mais ou menos 300, aproximadamente 300 pessoas ficaram feridas, tá? Na época, após foi feita uma investigação, 5 pessoas foram responsabilizadas, mas nunca ninguém foi presa, tá, gente? E o curioso também é que há 2 anos atrás aconteceu, 2 anos antes da tragédia do Joelma, aconteceu mesmo no edifício chamado Andraus, tá? Olha, acredita-se que esse terreno onde foi construído o Joelma seja amaldiçoado por 2 acontecimentos que, né, antecederam aí essa tragédia. Primeiro que muito antigamente, bem antes de acontecer isso, ali era um pelourinho. Foi um pelourinho, né? Que era um palco de execução de escravos e de criminosos, tá? E passado o tempo, aconteceu uma outra tragédia ali também, que foi conhecida como o crime do Poço. O crime do Poço, ele aconteceu, agora eu não me lembro se foi entre 48 ou 49. Tinha um professor que morava ali, ele chamava Paulo Ferreira de Camargo. Ele era muito jovem, tá? Ele tinha, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, 26 anos na época. Ele matou a mãe e as 2 irmãs ali e jogou os corpos num poço que tinha nesse terreno onde foi construído o Joelma, né? Ele negou a autoria do crime na época para a polícia, só que a polícia já desconfiava dele. Passado 2 semanas que ele cometeu esse crime, esse Paulo, esse professor, começou uma escavação no poço em busca de corpos, de vestígios, algo que, né, que desse algum indício do sumiço da mãe e das irmãs desse professor, né? Quando começou essa escavação, esse professor se matou ali. Então, né, porque ele sabia que ia sobrar para ele, né? E uma coisa mais assim, é um show de bizarrices, né? Uma sequência de bizarrices. Um dos bombeiros que entrou no poço e achou os corpos, né, para fazer a retirada dos corpos, ele morreu um tempo depois por infecção cadavérica. Porque ele entrou no poço sem aqueles, né, luva, botas, enfim. Que coisa, né, gente? Então, é o que eu falo, né? Há quem acredite que esse incêndio do Joelma ele seja fruto de alguma maldição, ou pelo crime do poço, ou também pelo fato de ter sido um pelourinho, né, há anos atrás, de execução de escravos e execução de criminosos na época, né? É complicado. Então, o que mais que eu lembro aqui, pessoal? Ele ficou fechado por 4 anos para reforma, tá? O edifício Joelma depois.
E depois ele foi reaberto com o nome Praça da Bandeira. Na época, os funcionários diziam, né, ouvir vozes, né, até verem a aparição de espíritos e fenômenos muito esquisitos ali no local. Isso na época que estavam reformando, né? Ouviam gritos, enfim. O pessoal da empreiteira, né? Enfim, eles comentavam que era um ambiente muito pesado, era difícil trabalhar ali. E na época, o prefeito era o José Serra, tá? Então, depois da reforma, antes de ser reaberto, não sei se vocês sabiam disso, o próprio prefeito José Serra pediu para purificar o local, né, por uma monge budista. Eu não sei se vocês sabiam disso. Depois que a reforma foi feita, ele falou, não, vamos purificar esse local aqui. Aí foi reaberto como edifício Praça da Bandeira. Tá bom? Outra coisa relacionada ao edifício Joelma também, que tem, o pessoal fala do mistério das 13 almas, né? Nos escombros ali do Joelma, 13 cadáveres eles não conseguiram ser identificados, tá? Porque na época não tinha esse negócio de DNA, enfim. E sem meio de fazer, né, essa identificação aí das vítimas, eles foram enterrados, os 13 corpos, lado a lado. Na época, né, no cemitério São Pedro, né, com a lápide As 13 Almas. Depois de muito tempo, o zelador do cemitério e alguns visitantes, né, começaram a ouvir gritos ali, né, e tipo lamúrios, choro vindo dessas 13 lápides, que eram essas 13 pessoas que morreram carbonizadas e na época não foram identificadas, ou seja, foram enterradas como indigentes, né? Então, para aliviar a dor dessas 13 almas aí, eles jogavam água nos túmulos, né? E diz que no momento que eles jogavam água, os gritos paravam, né? Então, aí, desde então, muita gente deve conhecer essa história aí. O local até traz devotos aí, né? Que atribuem a essas 13 almas várias graças alcançadas, bênçãos, milagres, enfim. E deixam um copo com água em cima de cada túmulo. Complicado, né? Gente, são essas as informações que eu estudei sobre o edifício Joelma. Eu não era nascida na época, eu sou de 81, né? O incêndio aconteceu em 72. Cheguei a ver alguns comentários, garimpei em outros locais. E como eu disse, se vocês tiverem mais informações a respeito dessa tragédia aí, por favor, coloquem nos comentários, tá bom? Gente, eu vou dar uma pausa para tomar uma água e já venho com o segundo caso. Um momento. Olá, voltei. Pessoal, eu não sei editar vídeo, tá? Eu dei uma pausa ali para tomar uma água e tô voltando aqui. Vamos lá para o segundo caso, Mina de Mariana, tá? Mina da Passagem era chamada, né? Que foi um acidente que transformou essa mina de ouro, que Mariana, se eu não me engano, é a cidade mais antiga do estado de Minas Gerais, né? Num buraco assim sombrio. Gente, em 1936 teve uma inundação subterrânea que matou 17 trabalhadores na época ali, né? Que trabalhavam, na época era uma das maiores minas de ouro do Brasil. A mina tem, né, aproximadamente 120 metros de profundidade e ela produzia na época mais de 32 toneladas, 32, 33, eu não lembro exatamente, de ouro, né, entre o século XVIII e o século XX. E diz que depois desse acontecimento, dessa tragédia aí, esse local nunca mais foi o mesmo. Hoje em dia, essa mina, ela é aberta ao turismo, tá? Ela foi desativada em 1954, mas atualmente ela é aberta ao turismo. Só que as pessoas que vão lá, elas só podem entrar até um certo pedaço. Muitos visitantes ali relatam que ouvem barulhos de sinos e de correntes, mesmo com a mina vazia. Que coisa, né? E em um dos corredores ali tem uma imagem de Santa Bárbara, que é a protetora dos mineiros. Eu não sei se vocês sabiam disso também, né? É a padroeira aí dos mineiros.
e diz que é para guardar a alma deles, né? Então, foi isso que aconteceu, 17 mortos numa inundação. Como eu disse, ela foi desativada em 54, mas é aberta ao turismo, tá? Pelo menos até o dia que eu terminei de estudar isso era aberta, depois eu não voltei a pesquisar. Se vocês puderem confirmar essa informação, eu agradeço. E, como eu disse, né, os visitantes, eles podiam ir até um certo ponto dessa mina e eles ouviam barulho de sinos e correntes ali, mesmo não tendo ninguém ali, né? Pavoroso, né? Pensa, pessoal. E ali também tinha o chefe da mina, que ele é conhecido como Capitão Jack, e ele era inglês, pessoal. Ele era um dos chefes da mina no passado ali, né? Diz que ele aparece ali ainda nos corredores subterrâneos. Já foi visto algumas vezes ali, vestido de branco, né? Diz que ele cavalga pela mina ali, dispara faíscas e luzes prateadas, né? Ele era muito ganancioso, esse cara, esse Capitão Jack ali. Então ele teria sido morto durante uma explosão para a abertura de mais túneis ali na época também. E outra coisa, ali em Mariana, no estado de Minas, né, tem o cemitério dos ingleses também. Então a mina de Mariana, a mina da Passagem, né, como é conhecida, ela não é só o lugar mais mal assombrado ali de Mariana, não, tá? Ela sofre com outro fato bem sombrio ali. Tem um cemitério ali em Mariana, eu não lembro o nome, que tem 14 sepulturas de ingleses que morreram entre, se eu não me engano, entre 1891 e 1930, algo, se não me falha a memória, tá? E diz que desses túmulos, né, pelo que eu estudei, saem fogo do nada, sabe? Começa a entrar em fogo dos túmulos, que coisa esquisita, né? Já foram enterrados, lá na época desses 12 ingleses foram enterrados 9 homens, 4 mulheres e uma pessoa que até hoje não foi identificada, né? Todos os túmulos desses 12 túmulos, essas 14 sepulturas, elas foram violadas e saqueadas, tá? Que acredita-se, né, as pessoas mais crentes aí, enfim, que o fato desses túmulos terem sido violados e saqueados pode ter aprisionado essas almas ali, uma espécie de profanação, algo nesse sentido. Entende? É isso, pessoal. Eu trouxe esses dois temas bem para dar uma relaxada no domingo, embora seja um tema meio sombrio, mas eu acho legal, eu acho gostoso pesquisar sobre essas coisas. Adoro cartas, obviamente, vocês sabem disso, mas também me interessa muito esses assuntos, né? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, se vocês tiverem mais informações sobre esses dois locais, tragam aqui para mim nos comentários. Se eu entrei em discordância em alguma questão, por favor, me corrijam, tá? Eu adoro, né? Porque eu gosto de garimpar mais informações sobre cada local. Ixi, tem muitos locais ainda, pessoal. Tem Recife, nossa, Castelo da Rua Apa, aqui no centro de São Paulo. Eu vou trazendo pouco a pouco aí pra vocês, tá bom? Beijão, obrigada pela companhia. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.